Você pode realizar seus próprios milagres. You can work your own miracles. De Napoleon Hill, explorando sua filosofia, mecanismos psicológicos, técnicas práticas e seu lugar no cânone da literatura de realização pessoal. Título: A Alquimia da Vontade. Uma análise expansiva da filosofia de Napoleon Hill em Você pode realizar seus próprios milagres. Introdução: O último grande tratado de um pioneiro. Publicado póstumamente em 1971, Você pode realizar seus próprios milagres representa a culminação e, de certa forma, a radicalização do pensamento de Napoleon Hill. É a obra onde ele mais ousadamente funde os princípios pragmáticos de quem pensa enriquece com uma metafísica ousada sobre o poder da mente humana. Enquanto Think and Grow Rich é um manual para a riqueza material, Miracles é um tratado para a maestria espiritual e mental, posicionando o indivíduo não como um mero buscador de sucesso, mas como um co-criador ativo de sua realidade, capaz de operar mudanças que desafiam as leis comuns da probabilidade. Daí o uso da palavra milagre. Hill define milagre não como uma suspensão divina das leis naturais, mas como a aplicação de uma lei natural superior ainda não totalmente compreendida pela ciência convencional. O milagre é a manifestação de um desejo ardente através da aplicação de princípios mentais e espirituais específicos. Este livro é, portanto, a chave para entender a dimensão mais esotérica e metafísica do trabalho de Hill, servindo como uma ponte entre sua psicologia do sucesso e filosofias como o novo pensamento e a ciência mental. Parte 1. A fundamentação filosófica. Os pilares do sistema de milagres. 1.1. A fonte de todo poder. A inteligência infinita. A pedra angular de todo o sistema de Hill é o conceito de inteligência infinita. Esta não é uma força pessoal ou um deus antropomórfico, mas sim uma fonte impessoal, onipresente e infinita de energia, inteligência e poder criativo que permeia todo o universo. Analogia do oceano. Hill compara a inteligência infinita a um vasto oceano de energia. Cada indivíduo é como uma gota d'água desse oceano, possuindo, em essência, a mesma natureza e potencial do todo. A gota não é o oceano, mas é do oceano. A mente universal. A inteligência infinita opera através de uma mente universal, que é a substância primordial de todas as coisas. Nossos pensamentos são formas de energia que interagem com esta mente universal, moldando-a e atraindo dela as circunstâncias, recursos e oportunidades correspondentes à natureza de nossa dominante mental. 1.2. O instrumento humano. A mente como transceptor. O ser humano é visto como um complexo instrumento de dupla função. Transmissor. Consciente, a mente consciente, através do pensamento, emite vibrações de energia para a mente universal. Receptor. Subconsciente, a mente subconsciente recebe impulsos, intuições e ideias da inteligência infinita. É a antena que sintoniza a sabedoria ilimitada. A efetividade de um indivíduo em realizar milagres é diretamente proporcional à sua habilidade em controlar seu aparelho transmissor, pensamentos, e manter seu receptor, subconsciente, limpo e sintonizado, livre de estática, medo, dúvida, negatividade. 1.3. A fé, o elo de ligação e o catalisador. A fé, para Hill, não é crença religiosa ou esperança passiva. É uma certeza inabalável e ativa, uma expectativa confiante de que um desejo já está realizado na mente, antes de se manifestar no físico. É a vibração mental que sintoniza perfeitamente o indivíduo com a inteligência infinita. Fé versus medo. A fé e o medo são duas forças opostas e mutuamente exclusivas. Onde há fé, o medo não pode existir. A fé é a emoção positiva que impregna um pensamento com poder criativo. O medo é a emoção negativa que impregna um pensamento com poder destrutivo. Fé racionalizada. Hill enfatiza uma fé racionalizada, não uma crença cega, mas uma confiança baseada no entendimento dos princípios que regem a relação entre a mente e a inteligência infinita. 1.4. O princípio da transmutação. Energia sexual em poder criativo. Retomando e aprofundando um conceito de quem pensa enriquece.
Ryu dedica grande atenção à transmutação sexual. Ele via o impulso sexual como a mais poderosa e fundamental força motivadora da natureza humana. A energia criativa primária. A energia sexual não é meramente para a procriação. É a própria força vital, a energia criativa em sua forma mais bruta. O processo de transmutação. Através da força de vontade e da disciplina mental, esta energia pode ser redirecionada, transmutada, de sua expressão puramente física para os canais do esforço criativo, intelectual e espiritual. Este processo não é repressão, é sublimação. Canalizar um rio para mover uma turbina em vez de simplesmente deixá-lo correr. O resultado: a energia transmutada se manifesta como entusiasmo contagiante, magnetismo pessoal, resistência física e mental aumentadas, e uma capacidade ampliada de concentração e persuasão. É o combustível de foguete que impulsiona a realização de milagres. Parte 2. Os mecanismos da criação. Como operar seus próprios milagres. Ryu detalha um processo específico e repetível para utilizar o poder da mente. 2.1. O Conselho de Sábios Invisíveis. A Mastermind Etérica. Uma das ideias mais controversas e fascinantes de Ryu é o conceito de um conselho invisível ou conselho de sábios. Ele relata que, desde jovem, praticava um ritual de fechar os olhos e convocar, em sua imaginação, um conselho de 9 grandes mentes da história, como Emerson, Paine, Darwin, Napoleão, Ford, etc. Mecanismo psicológico metafísico. Através da visualização vívida e da emoção, Ryu acreditava que podia sintonizar sua mente com o registro akáshico ou com a essência da sabedoria dessas personalidades, recebendo insights, orientação e inspiração que transcendiam seu conhecimento consciente. Função prática. Este exercício é uma forma poderosa de autoprogramação. Ao personificar as qualidades que se deseja adquirir, a sabedoria de Emerson, a determinação de Napoleão, o subconsciente começa a assimilar e manifestar essas mesmas qualidades. É uma aplicação prática da lei da atração em um nível espiritual. 2.2. A autossugestão, programando o subconsciente. Como em suas obras anteriores, Ryu coloca a autossugestão como a ferramenta fundamental para implantar um desejo no subconsciente. Afirmações com emoção. A mera repetição de palavras é inútil. A chave é carregar cada afirmação com uma emoção vívida, o sentimento de que o desejo já é real. O estado hipnagógico. Ryu recomenda praticar a autossugestão no estado entre a vigília e o sono, quando a mente consciente está adormecendo e o subconsciente se torna mais acessível. Neste estado, as sugestões encontram menos resistência e são mais facilmente aceitas. 2.3. O princípio do Ichi, a força irresistível. Ryu introduz o conceito de Ichi, isso, em português, uma força irresistível que emerge quando um indivíduo está completamente imbuído de um propósito definido e de uma fé inabalável. Características do Ichi. É uma força magnética que atrai para a pessoa as pessoas, circunstâncias e recursos necessários para a realização de seu objetivo. Concede uma invencibilidade temporária, dissipando obstáculos que pareciam intransponíveis. É frequentemente percebido pelos outros como carisma, presença ou sortudo. Como ativar o Ichi? É ativado pela combinação de um desejo ardente, o combustível, um plano definitivo, o veículo e uma fé inabalável, a faísca. Quando estas 3 forças se alinham, o Ichi se manifesta automaticamente. 2.4. A lei da compensação, a natureza da retribuição. Ryu ensina que o universo opera sob uma lei estrita de causa e efeito mental. Você não é compensado pelo que deseja ou sabe, mas pelo que faz com o que deseja e sabe. No entanto, a ação deve ser precedida pela correta disposição mental. Dar para receber. A compensação muitas vezes vem de forma indireta. O ato de dar valor, seja através de um serviço, um produto ou uma ideia, abre automaticamente o caminho para receber valor em troca. A mentalidade de escassez, guardar, bloqueia o fluxo. A mentalidade de abundância, dar, o libera. Parte 3.
As 17 principais causas do fracasso. Os bloqueadores de milagres. Hill dedica uma sessão significativa para diagnosticar os vícios mentais que impedem a conexão com a inteligência infinita. Estes são os antimilagres. A falta de um propósito definitivo na vida, vagando sem rumo. A condição de saber tudo. Recusar-se a aprender e se adaptar. Educação formal inadequada. Não no sentido de diplomas, mas de conhecimento aplicável. Falta de autodisciplina. Controle pobre sobre pensamentos e emoções. Má saúde física. Negligenciar o templo corporal. Procrastinação. O hábito de adiar indefinidamente. Falta de persistência. Desistir ao primeiro sinal de oposição. Atitude negativa. Uma mentalidade permanentemente cínica e derrotista. Falta de controle do desejo sexual. Deixar a energia criativa primária se dissipar sem direção. A tendência a alguma coisa por nada. Mentalidade de jogador, esperando por golpes de sorte. Falta de poder de decisão. Indecisão crônica. Uma ou mais das 6 formas básicas de medo. Pobreza, crítica, doença, perda do amor, velhice, morte. Escolha errada do cônjuge. Uma parceria que não oferece suporte. Excesso de cautela. Jamais assumir riscos calculados. Escolha errada de sócios. Em negócios e na mastermind. Superstição e preconceito. Mentalidade irracional e fechada. Escolha errada de vocação. Trabalhar em algo que não se ama. Cada uma dessas causas é um desvio de rota que impede o indivíduo de sintonizar sua estação transmissora na frequência correta para receber o poder da inteligência infinita. Parte 4. Aplicações práticas. Milagres em diferentes áreas da vida. Hill aplica seus princípios a cenários específicos. 4.1 Milagres de prosperidade e riqueza. A riqueza é apresentada como uma consequência natural de se oferecer um serviço útil de forma harmoniosa e em grande volume. O milagre financeiro ocorre quando uma ideia de serviço, impregnada de fé, encontra expressão através de um plano definido e de ação persistente. 4.2 Milagres de saúde e cura. Hill era um firme crente na capacidade da mente de influenciar o corpo. Ele defendia que muitos distúrbios físicos são somatizações de estados mentais negativos, medo, raiva, ansiedade. O milagre da cura começa com a substituição desses padrões mentais destrutivos por pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, usando autossugestão e visualização para dirigir a energia curadora da inteligência infinita para o corpo. 4.3 Milagres de relacionamentos. Atrair relacionamentos harmoniosos e benéficos é uma questão de emitir a vibração mental correta. Uma mentalidade de amor, apreciação e serviço atrai pessoas de qualidade semelhante. Hill enfatiza o poder do perdão para liberar os bloqueios emocionais do passado que impedem a formação de novos e saudáveis laços. 4.4 Milagres de paz de espírito. A paz de espírito, para Hill, não é a ausência de problemas, mas a capacidade de manter a serenidade interior apesar deles. É alcançada através do controle absoluto sobre os próprios pensamentos e emoções, banindo os medos e cultivando uma fé ativa na bondade fundamental do universo e na própria capacidade de lidar com qualquer desafio. Parte 5. Contexto, crítica e legado. 5.1 Influências e contexto. O trabalho de Hill é uma síntese poderosa de filosofia do novo pensamento, especialmente os escritos de Prentice Mulford e Ralph Waldo Trine. Psicologia pragmática, foco em resultado e na mudança de comportamento. Esoterismo ocidental, conceitos de mentalismo e correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Experiência empírica, suas décadas de pesquisa entrevistando pessoas bem-sucedidas. 5.2 Críticas e considerações. Otimismo excessivo. Críticos argumentam que Hill simplifica demais problemas complexos, como pobreza sistêmica ou doenças graves, ignorando fatores estruturais e privilegiando uma visão excessivamente individualista. Falta de base científica formal. Suas ideias, especialmente sobre o conselho invisível e a inteligência infinita, não são falseáveis pelo método científico tradicional. Potencial para a culpa da vítima.
A ênfase no poder mental absoluto pode levar aqueles que falham a se sentirem culpados e inadequados, como se sua falta de fé fosse a única causa de seus problemas. 5.3 Legado e relevância. Apesar das críticas, a obra de Hill permanece profundamente influente. Você pode realizar seus próprios milagres é particularmente irrelevante porque vai além do materialismo. Oferece uma estrutura para o florescimento humano integral, não apenas financeiro. Empodera o indivíduo, dá às pessoas um senso de agência e controle sobre seus destinos. Antecipa tendências. Seus conceitos sobre visualização, mentalidade e a conexão mente-corpo anteciparam muitas descobertas da psicologia positiva e da neurociência moderna. Conclusão: a maestria como cocriação. Você pode realizar seus próprios milagres. É um convite à mais alta expressão do potencial humano. Napoleão Hill posiciona o indivíduo não como um peão no tabuleiro do destino, mas como um agente consciente e poderoso com a capacidade de se conectar a uma fonte infinita de poder e inteligência. O milagre não é um evento sobrenatural, mas a manifestação natural de uma lei espiritual dominada. É o resultado de uma mente disciplinada, um coração cheio de fé e uma vontade alinhada com o propósito de servir. A mensagem final de Hill é de otimismo inabalável. As únicas limitações reais são aquelas que aceitamos em nossa própria mente. Ao dominar os princípios expostos neste livro, controlando nossos pensamentos, cultivando uma fé ativa, transmutando nossa energia criativa e agindo com persistência, nós nos tornamos não apenas buscadores de milagres, mas realizadores de milagres, arquitetos ativos de uma realidade de abundância, saúde e paz. É um chamado à soberania mental e espiritual, uma afirmação de que o poder de criar uma vida extraordinária reside, em última análise, dentro de nós. Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição.